Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula. Agora começo de madrugada aí eu gravando aqui na cozinha porque é a família dormindo, né? Os vizinhos também, eu moro aqui num condomínio. Então assim, parede com parede assim, se fala um pouquinho mais alto aí já incomoda. Então, mas o importante é não deixarmos aí os nossos estudos, né? Então, eu tô até meio descabelado aqui, mas vamos lá, pessoal. Não é todo horário que eu consigo gravar aula, então a gente tem que aproveitar aí os horários que nós temos disponíveis, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, pedir para vocês aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal do professor, tá bom? O professor aqui somando com vocês um pouquinho do que eu sei e aprendendo também através dos comentários, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos fazer a aula agora sobre formação de educadores de jovens e adultos, tá? Do Leôncio Soares. Então, vamos lá. Gente, a EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade com duas funções. A primeira é a função de reparação e emancipação, a segunda. Então, assim, como assim reparação e emancipação? Reparação porque a função da EJA, primordialmente, é reparar aquele erro, aquela falta de aprendizado que esse adulto ele teve enquanto era jovem, enquanto estava no ensino regular. E emancipação por quê? Porque a EJA, pessoal, um dos principais objetivos dela é preparar esse jovem para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, para o exercício da cidadania, resgatar esse sentimento de cidadania que foi abandonado por essa pessoa, foi perdido por ela durante o tempo que ela ficou fora da escola. Então ela tem essas duas funções, que é de reparar aquele tempo perdido que a pessoa teve enquanto ela esteve fora da escola e de emancipar, ou seja, assim, tornar essa pessoa um cidadão consciente, um cidadão integral quanto à sua vida política, quanto à sua vida social, tá? Tem o objetivo, gente, aí já tem o objetivo de garantir a dignidade do jovem e do adulto. Tá? Então, quando a gente fala de dignidade, é porque assim, a gente não pode. Aliás, daqui a pouco eu falo disso. É que eu vou falar, daqui a pouco eu vou acabar fazendo a leitura. A EJA, por exemplo, não é um ensino regular, que você vai ali trabalhar de uma forma comum, de uma forma tranquila. Não, é um estudo que você tem que imaginar assim, essas pessoas como pássaros feridos, né? Pessoas que precisam de cuidado, pessoa que está ali com autoestima baixa. Por quê? Porque às vezes elas têm até filhos que já estão se formando, ou até se formaram na faculdade. Às vezes tem outros jovens ali que estão 5, 10 anos apenas atrasados, mas eles já estão com a autoestima baixa, porque eles não conseguem uma colocação no mercado de trabalho, eles não sentem que fazem parte da sociedade, eles se sentem marginalizados, ou seja, assim, à margem da sociedade, né? Então a EJA, ela tem esse objetivo de garantir a dignidade dessa pessoa, garantir que esse jovem, que esse adulto que está lá, que ele possa se sentir parte da sociedade novamente. Logo, não podemos compreender o público da EJA como sendo um público que necessita apenas da escolarização. Eles necessitam também, gente, de se sentir cidadãos, eles se sentem, sentem a necessidade de fazer parte da sociedade, de sentir que eles podem opinar, que eles podem decidir, né? Sentir que eles têm esse poder nas mãos, assim, que eles são cidadãos, que eles também merecem um lugar no mundo, descobrir qual é o lugar deles no mundo, qual é o papel deles no mundo. Tá? A gente não pode confundir a EJA com uma escola, com uma educação regular noturna. A educação regular noturna é para aquelas pessoas que trabalham de dia e que acabam tendo necessidade de estudar à noite. A gente não pode confundir a EJA com a escola regular noturna. Tá? A gente tem que entender que a EJA, o trabalho da EJA é muito mais complexo que uma educação noturna, porque você tem um trabalho muito social, as experiências de vida e as cicatrizes que essas pessoas vieram acumulando no decorrer dos anos. A EJA, pessoal, ela está inserida na política brasileira, ela já faz parte do currículo nacional de aprendizagem. Então, não adianta você hoje querer falar assim, mas a gente podia mudar a EJA, podia... Não, gente, ela já faz parte e os princípios da EJA têm que ser respeitados. É necessário ampliar a competência do professor
trabalhar com projetos, ter domínio dos assuntos pedagógicos, ser um pesquisador, tá? O professor não pode trabalhar assim na base do conteúdo, né? Aquela coisa de conteudista, aquela coisa ditadora da época da educação tradicional. Não, pessoal, o professor, para trabalhar com a EJA, ele tem que ser um professor que tem uma formação específica, ele tem especialização, ele saiba lidar com a parte humana, porque vai ser muito importante. O público da EJA é muito diferente do público regular de trabalhar com uma criança. Eles já veem o mundo, olha, eu vou dar um exemplo aqui bem bobinho, eles já veem o mundo como, a criança ela vê o mundo como Adão e Eva antes de comer o fruto proibido. Tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é puro, tudo é inocente. O público da EJA, ele já comeu o fruto proibido, então assim, ele já viu o mundo desnudo. Ele já viu o mundo despido da inocência. Então ele já sabe como funciona o mundo, ele já não espera mais nada de bom do mundo. E ele quer simplesmente fazer parte desse mundo, ele não espera que nada mais venha de mão beijada, ele não acredita que tudo na vida dele vai ser perfeito, porque ele já passou por essas experiências. Então é um público, gente, que você tem que trabalhar com muito cuidado, sempre valorizando o aprendizado deles, sempre reconhecendo o mínimo do esforço que eles têm, porque é um público machucado, é um público ali que ele já vem com a autoestima derrubada, às vezes destruída. Essa autoestima ela tem que ser reconstruída através do curso da EJA. Por isso nós precisamos de professores capacitados. Não é qualquer professor que pode dar aula para a EJA também. Tem que ser um professor que tenha essa visão humanista. Tem que trabalhar bastante com projetos que tenham a ver com a realidade local deles, que eles realmente reconheçam. E tem que ter domínio dos assuntos pedagógicos, né, gente? Se o professor ali que não domina os assuntos, ele vai mostrar ali para os jovens assim, tipo, ó, o pior professor foi escolhido para os piores alunos, porque eles se sentem dessa forma. O público da EJA, ele é um público jovem adulto popular. O que é um jovem adulto popular? Jovem porque ele é composto por jovens, adulto porque já é composto também por adultos, e popular por quê? Porque a gente trabalha com pessoas já formadas. Como assim formados? Pessoas com mentes formadas e que não conseguem uma colocação no mercado de trabalho porque não têm escolaridade, elas não conseguem, elas não se sentem parte da sociedade a qual elas vivem. Por quê? Porque elas não conseguem um trabalho, elas não conseguem uma oportunidade de nada, parece, elas sentem que elas não são ouvidas, né? Então, por isso que é um público jovem, adulto, popular. Mais importante que os conteúdos a serem ensinados na relação é a compreensão da sua realidade, gente. Tá? Então, é mais importante do que você ficar passando conteúdos de história, matemática, geografia, português. Mais importante do que isso, gente, trabalhar com a compreensão da realidade deles. Trabalhar muito com roda de conversa, com as experiências que eles vivem, que eles adquiriram. Trabalhar a partir disso, valorizar esse tipo de coisa, gente, é muito importante para a EJA. Tá? Então, a EJA você tem que trabalhar dessa forma com eles. É preciso compreender os aspectos sociais e culturais relacionados e inerentes a esse público. Então, assim, você precisa conhecer o meio que eles vivem, né? Então, assim, conhecer os seus aspectos sociais, culturais, o que eles estão acostumados a fazer, o que eles têm contato em matéria de cultura, em matéria de sociedade, tá? Qual a experiência que eles trazem. Então, não é o professor, não é a escola que vai colocar ali os conteúdos para eles. Eles é que vão trazer os conteúdos e nós vamos apenas sistematizar para trabalhar na escola. Pessoal, que aspectos são esses sociais e culturais? Está perguntando aqui. É a vivência, né? Eu falei, né? A vida deles, as experiências deles. Vivência de trabalho, múltiplas experiências nas mais variadas áreas de trabalho, porque como eles não têm uma formação, eles acabam não tendo uma profissão, então eles acabam fazendo um pouco de tudo, e a gente precisa descobrir esses aspectos, né? O que eles fizeram, o que foi significativo para eles, o que não foi. História. Muitas vezes a história deles ela é relacionada ao campo e à periferia. Tá? Então é relacionado muitas vezes a trabalhos braçais, muitas vezes até de característica rural. A estrutura familiar deles, gente, porque assim é muito difícil quando você tem
um filhinho de papai, que tem tudo, que tem uma vida estruturada, que a família tem uma boa vida. E é muito difícil quando você tem um jovem desse, que tem um problema aí, que vai trabalhar que vai procurar a EJA para se formar. Tá? Normalmente são pessoas que vêm de famílias desestruturadas, assim que a própria convivência familiar, a própria vivência, a própria cultura dele, a própria realidade dele acabou afastando ele da escola, né? Às vezes, muitas vezes, esse jovem ele abandonou a escola para poder trabalhar, para ajudar a família. E outro aspecto, pessoal, muito legal é a herança cultural, que é o que, pessoal? As tradições, né? De que família ele vem, qual que foi a cultura que ele foi ensinado, que ele foi criado, que foi passada para ele, né? A cultura, as tradições da família, tradições do meio dele. Tá? Então isso também é um aspecto muito importante. Esses conteúdos na EJA, ele é muito diferente de quando educamos crianças e adolescentes. Por quê, pessoal? Quando você trabalha com a criança, você trabalha muitas coisas assim, no sentido de que o que elas podem fazer, o que elas podem realizar, e a criança ela vai fantasiar e trabalhar com a imaginação de uma forma sem limites. O adulto não, como ele já conhece o mundo, ele já sabe como que funcionam as coisas, né? A realidade para ele é tudo muito mais difícil. Então, quando você trabalha conteúdos com ele é muito difícil, é muito mais complexo e bem diferente do que quando você trabalha com criança. Também pelo fato dos conteúdos pedagógicos. A criança ela é uma esponja, tudo que você fala para ela, ela vai absorvendo com muito mais facilidade. Essas pessoas eles têm muita dificuldade porque eles já trazem uma mente cheia de problemas, uma mente cheia de responsabilidades, cheia de experiências, muitas delas negativas. Tá? Então é muito diferente você trabalhar conteúdos na EJA e na educação com a criança. A diferença, pessoal, está na pessoa. O diálogo ele é diferente, a história de vida da pessoa também é diferente, que foi isso que eu acabei de falar aqui, né? Deveria ter lido um pouquinho antes. Tá? Então a diferença de trabalhar, né, o mesmo conteúdo na educação infantil e na EJA está na pessoa. Tá? O professor ele precisa ser mediador dessa nova relação, o que coloca o professor diante de um grande desafio, gente. Tem que ensinar, por quê? Porque o professor tem que ensinar buscando restituir aquilo que esse jovem não teve na idade certa. Então, assim, quando a gente fala que o professor tem que ser mediador, por quê? Porque quem é o protagonista da aula é o aluno da EJA, perdão. É o aluno da EJA. É ele quem vai determinar ali, através das experiências dele, dos problemas dele, das situações que ele passou e está até passando naquele momento. É ele que vai determinar qual é o rumo da aula. E o professor vai mediar essa situação e ali junto com eles buscar uma solução. Não solução para o problema deles, né? Porque seria impossível. Mas uma solução para quê? Para que através dos estudos ele possa enxergar, através dos estudos, um farol para iluminar os seus caminhos futuros. E esse é um grande desafio do professor, porque não é fácil, né? Então, o primeiro passo aí é ensinar, buscando restituir aquilo que ele não teve na idade certa, ou seja, você tem que resgatar tudo aquilo que ele deveria ter aprendido em 4 ou 5 anos, ele vai ter que aprender em 1,5. Tá? Então, é muito difícil aí, é um desafio muito grande você poder restituir isso e restituir de uma forma ainda mais trabalhando o social junto e tendo o social como norte. Uma questão de direitos, que é reparar e emancipar. Mas não há parâmetros para isso. Tá? Reparar e emancipar. Reparar o tempo perdido e emancipar, ou seja, preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania. Não há um parâmetro traçado para isso. Tá? Não há ainda parâmetros oficiais para o ensino da EJA, para que eles possam ser utilizados pelo professor. Então, nesse caso, o professor ele deve se atentar então à pesquisa, à produção teórica, observações e diálogos com EJA. Então, o professor é que tem que pesquisar, tem que trabalhar, tem que procurar ouvir os alunos ali, trabalhar a partir da realidade deles. Gente, isso é o maior dos desafios do professor, porque não há um parâmetro próprio para trabalhar com eles. Existe ainda um grande caminho a ser percorrido, para que a postura do professor possa ser uma postura ajustada à necessidade da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Não no que diz respeito aos conteúdos a serem ensinados, isso aí o professor tem o domínio, mas quanto ao tratamento que será dado ao público. A forma como esse público será reconhecido, porque a necessidade fundamental de envolver
reparação e emancipação é sempre incluir. Então tem que ser um professor preparado, um professor humanista. Se você pega um professor que não tem paciência, um professor técnico, por exemplo, um professor desse não tem condições de lidar com a EJA. Lidar com a EJA é conhecer a realidade deles, saber lidar com ela, a saber driblar certas situações na sala de aula. Gente, é um desafio gigantesco trabalhar. Então, o professor precisa ter uma postura muito ética. Inclusive, eu acabei de fazer uma aula, agora há pouco, eu fiz quatro aulinhas sobre... meu Deus do céu, sobre moral, né? A ética moral, né? A educação moral na sala de aula, né? A postura moral do professor. Então, vocês dão uma olhadinha lá no canal, tem 4 aulinhas aí que falam sobre a moral. E a moral, ela trabalha muito a postura do professor, né? Essa questão do professor trabalhar de forma imparcial, né? Não julgar, não escolher seus preferidos, não ter aquele conceito estabelecido em relação ao aluno, já vem com aquela ficha pronta já que é um aluno problema. Então o professor tem que ter muita postura, uma postura positiva para trabalhar com esses jovens, também não se envolvendo com eles de nenhuma outra forma, mas trabalhando ali da melhor forma para garantir essa formação deles, tendo como norte a reparação e a emancipação desse sujeito, levando em consideração que a necessidade fundamental de envolver reparação e emancipação é sempre incluir, ou seja, garantir aí a inclusão desses alunos, desses jovens e dessas pessoas mais velhas na sociedade ali como cidadão. Ter sempre como objetivo a inclusão. Vamos lá. É necessário que exista uma pedagogia apropriada também, que também leve aos jovens e adultos projetos, sequências didáticas interessantes, que leve também participações ativas, currículo inovador, que não se baseie apenas na matemática, na língua portuguesa e em outras linguagens, né? Como forma de memorizar ou simplesmente ele já não sabe nada mesmo, então se ele aprender um pouquinho já está bom. Se sair daqui com certificado já está bom, né? Sem dar ao jovem a capacidade da reflexão. Tá? Então assim, pessoal, é necessário que exista uma pedagogia apropriada, que o professor saiba aplicar a pedagogia, acreditando que aqueles alunos eles podem sim ter uma boa formação, podem vir a exercer o exercício. Exercer o exercício é bom, né? Exercer aí, né, a cidadania como um cidadão político, um cidadão social, um cidadão que possa estar preparado para o mercado de trabalho e para o mundo do trabalho, que são duas coisas distintas. Mercado de trabalho é competitividade, é o seu lugar ali na sociedade. Agora, perdão, mercado de trabalho é competitividade, está relacionado ali não é economia, ao capital, né? A competitividade ali de trabalho mesmo. Agora, o mundo do trabalho está relacionado à sociedade, à política, ao lugar da pessoa no mundo, né? A relação do homem com o mundo. Tá? Então, assim, para isso é necessário que o professor se desdobre, ele procure trabalhar com projetos, didáticas interessantes, né? Coisas assim que façam o aluno realmente se sentir importante, e não simplesmente ser aquela coisa que você trabalha aqueles conteúdos e o aluno não consegue, você fala, se ele conseguir uma coisinha de leve já tá bom, porque afinal de contas ele não sabia nada. Não, você tem que garantir que ele consiga exercer tudo. Pessoal, tô tossindo bastante porque eu fico segurando a voz por conta do horário, tá? Então por isso que eu acabo tossindo bastante, eu já fiz muitas videoaulas hoje. Então assim, tem que garantir realmente que esse aluno aprenda, que ele tenha a mesma condição aí fora daquele que realizou a escola regular. Tá? Então não pode simplesmente se pensar assim que o que ele aprender ali já é lucro para ele, não, de forma nenhuma. Tem que dar a ele a oportunidade de correr atrás, de buscar e garantir uma capacidade de reflexão, para que ele realmente possa entender o significado da escola, o significado da formação dele e o lugar dele na sociedade. É preciso trabalhar, pessoal, antropologia, filosofia, geografia, história, literatura, língua portuguesa, tudo sempre com base na realidade do aluno, tá? Da forma como nós fazemos com o aluno, ou seja, fazer esses jovens e adultos recuperarem o tempo perdido, recuperar o direito que não foi dado, que não lhes foi dado na época correta. Tá? Então assim, pessoal, tudo que a gente for trabalhar, todas as matérias necessárias, a gente tem que trabalhar sempre focando na realidade do aluno, coisas que ele tem, assim como a gente trabalha com as crianças, com o adulto também, trabalhar, gente, mostrando para ele assim,
tudo aquilo que você está ensinando na escola, ele vê no seu dia a dia. Dessa forma ele vai encontrar a escola de uma forma muito mais rápida, mais prática, mais fácil. E ali ele vai demonstrar interesse, porque se ele começa a estudar, ele já está com uma autoestima baixa e ele não começa a ver resultado e rápido, ele desanima. A evasão na EJA é uma coisa extremamente grande, porque o aluno ele começa a não ver resultado. É como quando a pessoa entra na academia. Ele entra na academia, ele pensa que ele vai ficar fortão em 1 mês, 2 meses. E aí quando ele fica ali 6 meses e ele não vê resultado, ele desanima e para, porque o resultado é muito lento. Tá? Então, às vezes, você encontra professores aí que passam lá uma vitamina, passam um anabólico para a pessoa, para que para a pessoa crescer um pouquinho, para ela ver que ela teve resultado. Tem professores que já não fazem isso, né? Eles acreditam no trabalho, então eles não vão pedir para a pessoa sair colocando um monte de coisa ali no corpo dela. Mas, por exemplo, tem professores que vão fotografando a pessoa por mês ou a cada 15 dias. E aí a pessoa fala, não mudo nada. Aí o professor vai lá e puxa as fotos e fala, tá aqui, ó, olha quando você entrou, olha com 1 mês, olha com 2, olha com 3. E aí a pessoa acaba vendo, sabe o quê? Um resultado completamente diferente. Ele fala, pô, não é que tá dando resultado, mas é que o resultado é lento e a pessoa não vê. E na escola também. Tá? Na EJA, a pessoa já vem machucada, vem ferida e ela acha que ela tem que chegar na escola e aprender as coisas. E quando ela vai aprendendo de forma muito lenta, ela sente a impressão de que ela não está aprendendo nada. E ela evade, ela sai da escola porque ela fala, eu sou um derrotado mesmo, não sirvo para estudar, não sou inteligente. E aí, gente, é onde ele vai se marginalizar ainda mais, ele vai se jogar mais ainda à margem da sociedade. E quando ele não conseguir nem os empregos mais básicos pela falta de escolaridade dele, é onde a pessoa muitas vezes, desejamos que não, mas infelizmente acontece, a pessoa parte para o lado da bandidagem, para o lado do crime, mulheres aí partem às vezes para o lado da prostituição. Por quê? Porque ele tentou e ele não alcançou, e muitas vezes não alcançou isso porque a escola estava usando uma metodologia, não é que é culpa da escola, mas uma metodologia inadequada para ele. Tá? Então a gente sempre tem que trabalhar com a realidade dele de uma forma a facilitar o máximo possível, gente, o aprendizado desse jovem. Tá? Trabalhar, gente, não com foco no conteúdo, mas na vivência, na realidade do aluno. Tá? Pessoal, esse tema não é muito longo, tá? Se a gente continuar, a gente acaba se tornando muito repetitivo, mas a base é essa, tá? Da EJA. Recuperar, reparar e emancipar esse aluno, prepará-lo para a sociedade de uma forma humanizadora, de uma forma bem social, trabalhando com a realidade dele e sempre trabalhando com todo cuidado, tá? Sempre lembrando que ele é como um pássaro ferido, ele é uma pessoa que ele já vem derrubado, ele já vem marginalizado, ele já vem com a autoestima dele baixa e nós temos que trabalhar muito o lado social. Se você fala assim, mas eu não tenho paciência para isso, então vai procurar uma outra área na educação que não seja a EJA. A EJA realmente é para pessoas humanizadoras, pessoas que realmente estão ali para mudar a vida de pessoas que já estão, como se diz, se sentindo excluídas da sociedade. Tá? Pessoal, espero que tenham ajudado vocês. E qualquer dúvida, volta o vídeo, faça anotações. Tem alguma dúvida lá? Coloca lá nos comentários. O que tiver ao meu alcance, vou estar ajudando vocês também. Tá bom? Desejo a todos aí uma boa aula, bons estudos, tá? E até a próxima aula.